Entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar. Hoje, terça-feira, dia 12 de julho de 2022, o quadro Entrevista, o bate-papo do dia por aqui nessa terça-feira de tempo encoberto, tempo com instabilidade, mas vai melhorar no decorrer das próximas horas, conforme a meteorologia, o tempo vai firmar, mas com a temperatura um pouco mais amena, né? Porque a temperatura está baixando de momento. Estamos com temperatura na casa dos 11 graus e a temperatura tende a baixar ainda durante o período. A instabilidade pode passar nas próximas horas, daqui a pouquinho mais informações meteorológicas. O quadro Entrevista tem o oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, que fica aqui no centro. São quase 40 anos de tradição. Farmácia São Jorge, o atendimento do nosso amigo Juarez, aliás, é o atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge, uma linha completa de suplementos, linha de medicamentos, além de acessórios e tudo, claro, com preço e condições especiais. Super Farmácia São Jorge, Avenida Santa Catarina, atendimento de 15 para 7 às 22 horas de segunda a sábado, além dos domingos também. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, anunciando o quadro Entrevista, 7 horas 35 minutos. O secretário municipal de saúde de São Carlos, Ademir Damin, o Martelinho, como a gente anunciou hoje pela manhã, o nosso convidado hoje aqui para pautar boas informações. Algumas explicativas e outras anunciativas. E a gente traz ele agora. Bom dia, seja bem-vindo, secretário. Muito bom dia Elvis, Caetano, obrigado pela oportunidade, bom dia a toda a população aqui de São Carlos. Quero dizer para vocês todos que é um grande prazer a gente estar aqui nos microfones da Rádio Tropical, trazendo novidades e novidades boas para a nossa saúde, né? E como dissestes, algumas explicativas e as outras já definitivas, né, que já são atitudes do nosso governo municipal, determinação do prefeito Rude Miguel e do nosso vice Fernando, né, a qual quero mandar um abraço, porque todas as vezes que os secretários estão aqui na Rádio Tropical, independente de qual secretaria for, o prefeito Rude, o vice Fernando, a nossa primeira-dama Fernanda, sempre estão de ouvido ligado na Rádio Tropical. É um prazer enorme estar aqui e também mandar um abraço a todos os ouvintes, né, de todas as secretarias, e em especial para a população aqui de São Carlos. Muito bem, vamos começar então a pautar a relação dos médicos. Hoje São Carlos dispõe de um médico a cada uma unidade, das quatro médicos, ou seja, uma para cada uma. Né? Isso. Você sabe, Elvis, e a comunidade de São Carlos sabe, né, que nós enfrentamos, isso não precisa repetir, mas eu faço questão de lembrar da situação assim difícil que a saúde do município passou nos últimos 60, 90 dias aí, onde nós praticamente fizemos 10 processos seletivos e nós não obtivemos resultado para chamar os médicos para vir aqui, por causa de todos aqueles problemas que não vem ao caso, salário baixo e toda aquela história. Hoje, com o retorno do Dr. Sandro das suas merecidas férias, ele que é o médico lá da unidade de Pratas, né, se completa então hoje com a contratação que eu vou anunciar agora, o quadro clínico das unidades de saúde. O Dr. Sandro Roberto Romiti, né, retorno de férias e sem alteração nenhuma na comunidade de Pratas. Junta-se à equipe que não estava de férias e começa com toda a força, com todo o gás, os atendimentos lá na UBS de Pratas. As novidades começam agora. Bairro Cristo Rei. Nós temos e vamos apresentar para a equipe e apresentar aqui para você e para todos os ouvintes da Rádio Tropical, a doutora Lilian Vidalba. Quem é a doutora Lilian Vidalba? Ela nasceu no Paraguai, ela é mãe brasileira, né? E pai paraguaio. Formada pela ELANC, que é a universidade lá, que ela se formou em 2011 ainda. Trabalhou lá na cidade dela, que é Pedro Juan Cabaleiro, a cidade de origem, né? Na divisa com o Brasil ali, não me lembro qual cidade, mas é que nem se fosse aí... Foz do Iguaçu. Isso mesmo, é a mesma coisa, né? Fez, então, a prova, por ter se formado fora do país, ela fez a prova do Revalida, né?
que é uma prova que muito habilita, difícil, né? E habilita o profissional a trabalhar no país. Trabalhou, então, lá na cidade dela em urgência e emergência, tanto na parte de pediatria quanto na parte de emergência em pessoas adultas. Ela estava atuando há 4 anos no ESF. Em 2015, ela fez uma especialização na Cidade do México, de 2 anos, e retornou no Brasil no programa Mais Médicos, né? Vindo no programa Mais Médicos. Ela ficou locada agora, nesse período todo, até 2021, no município de Ouro Verde, aqui para frente de Xanxerê, aí perto de Bom Jesus, pertinho, pertinho, bem pertinho aqui, né? E sempre com o ESF, né? O Programa de Saúde na Família. Aí, com as mudanças que ocorreram, ela novamente fez a prova do Revalida, porque lá atrás, no programa Mais Médico, não havia necessidade de fazer o Revalida aqui no Brasil. Mas então, para ela, gostou do Brasil, casou-se aqui, né? E ela fez, então, a prova no Brasil do Revalida, passou assim de galope, como diz o gaúcho, né? E ela está, no primeiro contato que a gente fez, ela está ansiosíssima para vir trabalhar hoje, a partir da primeira manhã, né? Hoje. Saindo daqui do seu programa. Mas é uma profissional que aí pelo currículo, secretário, já não é de ontem, né? Não. Ela já é formada desde 2011, ou seja, pelo menos 10 anos praticamente, já tem essa caminhada aí. Não é de ontem, não é formada recentemente. Corretíssimo. Né? Então, realmente vem para trabalhar no SF. Começando hoje já, né? Começando hoje, logo em seguida, ao sair daqui da rádio, vou apresentar. E tem a mudança que ela vai para o bairro Cristo Rei. Ela fica, e a próxima novidade que eu vou te contar é justamente essa. Vamos lá. Esse trabalho, Elvis, e a gente tem que destacar todo o apoio da Secretaria de Saúde e, principalmente, determinação do prefeito Rude. Secretário Ademir, você vai fazer as coisas acontecerem. Use o departamento jurídico, use o departamento de licitação, use a equipe, toda a estrutura que o município tem, para a gente não deixar mais as nossas unidades de saúde sem médico. Então, agora que a gente consegue contratar pela CNPJ, né? É claro que são contratações emergenciais, né, Elvis, conforme determinação do meritíssimo juiz, a qual a gente tem que fazer um agradecimento muito especial, porque de nada adiantou aquele alvoroço todo que fizemos junto com jurídico, com executivo, com secretaria, com vereadores, e nós não obtivemos resultado frente à promotoria pública, né? Mas por determinação do meritíssimo juiz da comarca, então, em emergencial, até que não saia o concurso público, nós conseguimos fazer o atendimento para a população. Falando então agora da primeira grande novidade, né, que é a mudança, e um pedido antigo do Dr. Ricardo Andreschi Moita, né, que mora no município vizinho de Saudades e que passa todo dia na frente da unidade vereador Luiz Arsênio Sandi para vir no Cristo Rei. Ele havia solicitado isso, solicitou ao prefeito, ao secretário, e nós, por determinação do prefeito Rude e do vice Fernando, então nós concedemos esse pedido ao doutor Ricardo, que é um profissional que está sempre disposto a ajudar as pessoas e coisa e tal. Então, a partir de hoje, ele se junta, e aqui quero mandar um abraço para toda a equipe lá de São João também, a nossa nova enfermeira padrão, que vem do concurso público, a dona Rosane Breyer, que se junta à equipe técnica e à equipe de odontologia e completa a equipe de São João. E nós não temos, a partir de hoje, não temos mais a intenção de mexer na equipe lá de São João. Porque a gente tem que ser assim, correto, reto, com algumas atitudes, Elvis. No atendimento ao público, nós não podemos fechar os olhos para maus tratos, para comportamento que não condiz com a realidade do atendimento público. E nós, nas últimas semanas, nós não estávamos, a população que é atendida lá pelo profissional médico lá na comunidade de São João, o vereador Luiz Arsênio Sandi, que é a nossa unidade,
não estava sendo bem atendida pela profissional. Fiz reunião com a equipe, fiz reunião com a profissional, tenho anotado na minha agenda, mas escândalos e maus tratos do jeito que foram filmados dentro da unidade de saúde não são admitidos pela administração pública e principalmente pela retidão e pela forma de governar como é a do prefeito Rude Miguel e do vice Fernando. Aconteceu na quinta, aconteceu na sexta de manhã, 9 da manhã, 10h30 estava pronta a portaria de exoneração daquela profissional que estava lá. Por que foi feito isso? Porque nós, da administração pública, temos que tratar as pessoas com respeito, com carinho, porque a pessoa que vai na unidade de saúde, ela já está com problema. Ela já está com problema. E não pode mais, lá dentro do posto de saúde, levar para sua casa, para o seu íntimo ser, mais um problema porque foi tratada mal. Então, foi feita a exoneração, na sexta-feira de manhã ainda, foi feita a exoneração dessa profissional, que não tenho nada contra, mas palavrões, palavras de baixo calão, direcionadas a colegas de trabalho, direcionadas ao secretário e, principalmente, direcionadas aos pacientes, não são admitidas pela administração do prefeito Rude, e isso foi uma atitude que foi vista por muita gente e parabenizada. Tá correto? Sempre. A médica é a Sandra Haas, né? Que a gente... É Haas, né? Eu cito aqui o nome em função de que eu aqui anunciei ela, inclusive, como boa notícia em função de estar atendendo a comunidade são carlense. Mas com o vídeo que eu acabei de ver, porque eu não tinha visto, secretário, eu não me ative, mas visto hoje pela manhã, inclusive, realmente é de repudiar uma ação dessa, né? Porque quem está ali procurando atendimento, e aqui eu falo como cidadão, é porque está precisando de algum atendimento. Perfeito. Qual é a pessoa de confiança que você tem? O profissional médico. Sem dúvida nenhuma. Se o médico faz isso, inclusive com a sua enfermeira, aí tem que repudiar mesmo, e a ação foi bem correta aí em relação à exoneração já no mesmo dia e horas depois. Fato passado, estamos com um médico novo, e aqui eu falo também como cidadão, eu não sei, secretário, por que não antes o Ricardo lá em São João. Te falei em off e aqui o senhor pode explicar. Certo. Esse pedido, Elvis, como a gente falou também, falamos aqui fora do ar, dos microfones, o doutor Ricardo, ele era uma pessoa que já há uns 3 meses e meio atrás, ele fez esse pedido para nós. Mas eu não posso, Elvis, vestir um santo e desvestir outro santo. O trabalho que ele estava fazendo junto à equipe lá no bairro Cristo Rei é um trabalho muito bom, muito legal. Então, a gente tenta corrigir, né, na medida do possível. Hoje, graças a Deus, nós temos as condições brancas e francas. Agora tem médico, né? E em conversa ontem à tarde com o prefeito Rude, no gabinete, junto com o vice Fernando, o secretário de Administração e Finanças, o Ivan, foi uma decisão conjunta, foi uma determinação, diz, olha, a partir de hoje, então, a gente vai conceder o pedido, né? Porque essas oportunidades, elas vão aparecer na medida do possível. Eu tenho absoluta certeza, o Ricardo já trabalhou, e o Elvis é testemunha, quando nós só tínhamos 2, sim, que ia meio-dia para um lado e meio-dia para outro, a população adorou o doutor Ricardo lá. E eu tenho certeza que o doutor Ricardo, junto com a dona Rosane, que é a nossa enfermeira, com as técnicas, com a equipe de trabalho lá da unidade de São João, aquela unidade com certeza volta a ser referência em atendimento de unidade básica de saúde e programa de saúde da família, que é o que é importante. As profissionais são ótimas, o médico é muito bom, então eu acho que tem tudo para acontecer. Tendo um profissional em Pratas, tendo um profissional no bairro Cristo Rei, falta a gente falar então de uma pessoa que a gente conheceu através do telefone, através da rede social, e que pessoalmente desde domingo está morando aqui na cidade de São Carlos, e hoje é o nosso clínico geral da unidade do centro, o Dr. Mário Casimiro Júnior. Exato. Tá? Elvis, tem algumas pessoas que elas são abençoadas, né? Elas têm o dom de tratar bem as outras pessoas. E o Dr. Mário é essa pessoa. É uma pessoa com paciência, sabe ouvir, sabe explicar, sabe orientar
E a gente tem visto que agora, nesse momento, como ficamos aí uns 60, 65 dias sem o profissional médico Exato. no centro, as pessoas retornam para refazer receitas, para mostrar os exames. E com toda a paciência, com todo o carinho, com todo o respeito, esse profissional começou a atender na segunda de manhã. É um profissional jovem, quer fazer carreira, gosta do Sul, está aqui em São Carlos, quer criar raiz, e é isso que a gente estava buscando. Um médico formado, ele é natural de Rondônia, na cidade de Ji-Paraná, né? Uma cidade aí de 220 mil habitantes, né? Muito parecida com Chapecó. Ele mesmo fez essa comparação. E, na verdade, Elvis, a formação hoje fora do Brasil, ela está se tornando, né, corriqueiro. Corriqueiro. E ele fez na Universidade Federal lá da Bolívia, ele fez em 2018, ele fez. Ele fez a formação dele lá. Ele fez isso. Na verdade, Elvis, ele fez o Revalida agora no início no ano de 2021, porque não havia tido provas de Revalida. Ele fez essa prova, passou com louvor, já fez especialização na Univale, que é a Universidade do Vale do Itajaí, e trabalhou agora, antes de vir para cá, ele estava trabalhando e fez a sua parte técnica aqui no Brasil, em algumas UPAs na capital do Paraná, em Curitiba, e também trabalhou na urgência e emergência. Então, também é um profissional que vem para somar junto com a gente, é uma pessoa boa, uma pessoa do bem. E, Elvis, o que conta é o atendimento para a população. O que conta é isso, não tem o que fazer. Se a população está feliz, está sendo bem atendida, não interessa de onde que o profissional vem. Tem que ser bem recebida lá. Não tenha dúvida, Elvis. Mas eu já fico bastante sentido, Elvis, porque infelizmente, aqui dentro da nossa comunidade, tá? Você tem o lado bom da força e tu tem o lado mal da força, o lado ruim da força. E esse lado ruim já está começando a agir. Já estão fazendo mentiras, já estão fazendo denúncias. Até ontem usavam os microfones em qualquer lugar. Até os microfones da rádio, que aqui é um lugar da gente vir justificar, explicar, levar notícia para o povo. Preferencialmente boas notícias. Mas alguns maldosos que falam com língua bifurcada, que é língua de cobra, que nem os outros, né? Falam mal, abertamente, sem prova, sem nada. E isso aconteceu já durante a semana e ontem à noite se confirmou. Eu quero dizer para essas pessoas e trazer a informação de que um médico, quando ele vem de um outro estado, ele tem 45 dias para se regularizar diante do nosso CRM. Depois de 45 dias, se ele não o fizer, aí sim ele está trabalhando ilegalmente. Mas a gente é do lado bom da força. A administração do prefeito Rude, do vice Fernando, dos secretários, de todos nós que fazemos parte da administração. A gente procura trazer sempre notícia boa. Quando nós temos notícias boas, Elvis, a gente vem com alegria, com retidão, com energia positiva, com energia boa para dar para a população, levar essa notícia. Mas aí, o lado mau, o lado negro da força, que tem aqui em São Carlos, e o Elvis sabe que tem, ficam denegrindo. São aqueles que quanto mais mal, quanto mais pior tiver, são os caras que ficam aplaudindo. E é uma grande pena isso, Elvis. É uma grande pena porque a cidade deixa de crescer, as pessoas deixam marcas negativas e isso a gente não é nem um pouquinho a favor. Mas o seu é Cassimiro, né? Cassimiro. Exato. Mário Cassimiro. Mário Cassimiro. Bem, ele está amparado aí pela regra dos 45 dias. Se tem alguma coisa irregular, o período está aberto, então, né? Então, para regularização. Isso aí. Mas no primeiro dia, já na primeira semana? Na primeira semana, Elvis. Isso deixa a gente triste, sabe? Porque a primeira é essa, acho que é xenofobia, né? As pessoas têm
avesso às outras pessoas, não concordo com isso e deixo aqui a minha palavra de repúdio a esse tipo de pessoa. Eu torço pelo bem e sou bairrista, né? Então sempre torço para que se evolua as coisas aonde que a gente vive. Mas existe aí aquele do quanto pior, melhor, né? Exatamente. E no mundo que a gente vive polarizado, muitas vezes aí a gente acaba assistindo pessoas que a gente não imagina, né? Tendo essa atitude. Eu não queria, Elvis, eu não queria. Mas se tem alguma pessoa desse tipo aqui, você sabe que tem, não tem problema. Que tem aversão de tudo. Tem aversão do que está indo bem, tem aversão... Não tem problema, nós temos cidades vizinhas, cara. Eu acho que essas pessoas aí podem ir embora de São Carlos, porque nada tá bom. Quando a gente não tinha profissional atendendo a população, e você sabe que nós fomos muito xingados, muitas pessoas chegaram e falaram, Elvis, tá faltando médico, ajuda aí, pelo amor de Deus, bota na rádio, faz a equipe trabalhar. E o que nós fizemos, Elvis? Nós corremos de atrás e fomos e conseguimos os profissionais. Agora que os profissionais estão aí fazendo um bom trabalho, as pessoas vão para público e ficam falando mal. Isso eu não consigo admitir. Realmente não consigo admitir. A notícia está dada, o quadro está formado. Só uma pergunta para fechar dos médicos antes de terminar com os veículos aqui, secretário. Em relação, nós temos os 4 médicos, que é um por unidade. Certo. Né? Mas nós tínhamos 2 vagas aí para contratação de 20 e 40 horas. Certo. Como é que fica isso? Porque a procura da gestão ainda é médicos para sobrar e cobrir férias. Perfeito. Isso aí é a última notícia. Bom, as vagas foram criadas, realmente foram criadas, e nós estamos já em vias de contratação da empresa, porque isso, Elvis, tem que ser em concurso público. Certo. Nós agora dispomos de 6 vagas de médico no município. Certo. 6 vagas, 4 para os ESF, mais as 2 vagas de complementação. Certo. Uma de 40 e uma de 20. A gente está procurando isso, tá? Já está em aberto um processo de licitação com profissionais. Fizemos essas 2 contratações emergenciais e nós estaremos agora nos próximos dias, do dia 22 até o dia 25, então fechando esse primeiro processo licitatório para a contratação dessas vagas, até quando tiver tudo em dia com o processo de concurso público, que é o que nós precisamos fazer. Mas é burocrático. Nós temos aqui, por recomendação jurídica e por determinação do prefeito Rude, que nós queremos contratar a melhor empresa para fazer o concurso público, porque não vai ser só para profissionais da saúde. Vai ser para educação, para o DMR, operadores de máquina, médicos, enfermeira, tudo, Elvis. Daí, então, será feito um grande concurso público. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ficar nenhuma categoria de fora e fazer com empresa correta e séria. Senão, amanhã depois, Elvis, sabe o que vai acontecer? Nós vamos estar respondendo aí por... Acontece como aconteceu antigamente, né? Como foi... processo, né, depois de cassação e tudo mais. Viu como é que é, Elvis? Então é isso que a gente justamente não quer, fazer a coisa bem feita. Eu acompanhei em outros municípios essa situação aqui, né? Bem, passado dos médicos, minha gente, então São Carlos tem um médico para cada unidade, são 4, né? São 4 ESF. A doutora que vai atender junto ao bairro Cristo Rei, ela não tem só o ESF na sua capacidade, mas como emergência e urgência, como ela atendeu também, como você mencionou no currículo. Isso mesmo. Então tem esse respaldo aqui, né, minha gente? Então, agora São Carlos tem médico, minha gente, e aqui a gente vai torcer para que se mantenha esse quadro. Não tenha dúvida, Elvis. Neste formato aí, né? Secretário, para atendimento nós temos veículos. É isso aí. É isso aí. Tem novidades nesse sentido? Agora, então, lá com o Dr. Sandro em Pratas, doutora Lilian no Cristo Rei, Dr. Mário no Centro, Dr. Ricardo lá em São João, mais os nossos especialistas que nós temos, doutora Milena, Dr. Leandro, Dr. Jonathan, doutora Catiane. Esses pacientes já estão sendo transportados, mas nós vamos melhorar isso muito mais. Graças à seriedade e a honestidade
e a eficiência do governo do prefeito Rude, do vice Fernando, com economias, com buscas constantes de emendas parlamentares, e essa emenda parlamentar, Elvis, é uma emenda parlamentar do deputado Altair Silva, no valor de R$200 mil, para a aquisição de 3 veículos dos mais top para o transporte dos pacientes. A complementação e a economia da administração foi que conseguimos, junto com a emenda, foram 118 mil da parte da administração do prefeito Rude, mais a emenda de 200 mil, e nós hoje, pode o tempo atrapalhar, mas hoje, no máximo aí até 15 horas, nós vamos receber 3 Onix, sedã, turbo, automático, com tudo o que tem direito para o conforto do motorista e principalmente para o transporte daqueles que estão com problema, que precisam se deslocar da nossa cidade para fazer os seus exames, para fazer as suas cirurgias, para fazer os atendimentos nas especialidades que o município hoje não conta. Chapecó, Palmitos, Pinhalzinho, Xanxerê, Florianópolis, são os encaminhamentos. Os encaminhamentos. Então, nós estamos aí felizes, Elvis, parabenizamos a administração do prefeito Rude, do vice Fernando, porque trabalhar sério com o dinheiro público é o que a gente realmente precisa fazer. Estou feliz, estou contente, porque é por aí o caminho, né, Elvis? Certo, estão no caminho certo, parabéns, o ouvinte fala aqui, obrigado, as informações, veja quando está resolvido em parte problemas, aqui, no médico não tem questão. Não tem questionamento. Que bom. Né? Secretário, eu preciso lhe agradecer que nosso tempo já finalizou e deixar os microfones à sua disposição com a boa notícia dada hoje e com aquilo que estava afetando resolvido, né? Elvis, resolvido sabe, na parte a gente, da exoneração. Isso. O que nós precisamos, Sandro? O Sandro trabalhar e fazer o seu trabalho lá em Pratas, a doutora Lilian fazer o seu trabalho com a sua equipe lá no Cristo Rei, doutor Mário junto com a sua equipe, que todos são eficientes. Algumas vezes, Elvis, e é isso que eu quero destacar, algumas vezes tem algumas coisas que por força de lei nós não podemos fazer, Elvis. Então a gente vai muitas vezes dizer, não, olha, isso aqui não, por exemplo, nós não temos capacidade, Elvis, de mexer na fila do SUS, por exemplo. Então não adianta vir na unidade de saúde, pedir para o secretário, pedir para o médico. A gente não tem condição, porque a fila do SUS é nacional. Mas com a força e o trabalho certo e sério do Dr. Ricardo lá em São João, com o Dr. Mário aqui, com os outros profissionais, enfermeiros, técnicos, nós, junto com a administração do prefeito Rude, do vice Fernando, eu tenho certeza absoluta que a saúde de São Carlos, deste momento em diante, passa a viver um novo momento. E eu agradeço a você, Elvis, porque todas as vezes que a gente pediu, a direção, o repórter sempre nos deu a oportunidade de vir aqui e a gente tem que ser grato. Gratidão a você, aos pacientes pela paciência, e a gente tem que ser humilde o suficiente para se colocar à disposição dessas pessoas que não foram bem atendidas, que venham, Elvis, que eu garanto para vocês que isso não vai mais acontecer dentro da administração do prefeito Rude, do vice Fernando, enquanto eu for secretário de saúde. Obrigado, Martelinho. Agradeço a você, Elvis, um grande abraço, desejo uma ótima semana, hoje melhor com essa chuva maravilhosa que caiu aí, retoma as pastagens, retoma as culturas de inverno e a gente começa a viver uma nova fase. Um grande abraço, muito obrigado e desejo de uma ótima semana. Secretário Ademir Daminho Martelinho, convidado de hoje, falando sobre a contratação e a efetivação aí dos médicos junto às unidades de saúde aqui de São Carlos, o ESF, Estratégia Saúde e Família, né, minha gente? E aí 4 médicos agora então, né? Ricardo, Lilian, Sandro e Mário, né? São os 4 profissionais aqui que estão aí nas unidades. Quadro Entrevista volta amanhã. Vem aí o comando geral para Sempre Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez bem no centro, Avenida Santa Catarina, aqui em São Carlos. Lembrando que a entrevista na íntegra estará no nosso site dentro de instantes, com vídeo e a imagem também, bem com a foto que a gente vai registrar agora. Um abraço e até amanhã!
Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia. Farmácia